Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura é um pequeno jornal de viagem, um género literário muito presente nos Atos dos Apóstolos, e fala da viagem de Barnabé e de Paulo e Barnabé. E temos aqui a salientar bem os verbos que indicam precisamente essa viagem. Os verbos e também os lugares. Voltaram, atravessaram, chegaram, desceram, embarcaram, tinham partido à chegada, não é? E depois os lugares, não é? Icónio, Antioquia. Preparar bem a leitura destas palavras, que não são difíceis, mas é preciso estar atento a elas. Pisídia, a Panfília, a Thalia, etc. Antioquia. Portanto, vemos, a leitura deve ser feita como quem descreve no mapa o itinerário dos apóstolos. Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia, etc. E depois atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram. É como se estivéssemos a indicar um itinerário no mapa. Depois há aquilo que indica o itinerário e depois há aquilo que indica o que eles fazem nos sítios onde estão. Iam fortalecendo, exortavam, estabeleceram, tinham feito orações e jejuns, encomendaram, anunciaram a palavra, convocaram, contaram. Portanto, neste jornal de viagem, uma parte descreve o trajeto e os pontos por onde eles passaram. E depois, outra parte, muito brevemente, descreve o que era feito em cada sítio. Estabelecer anciãos, fazer orações por eles, orações acompanhadas de jejuns, encomendar os anciãos ao Senhor, etc. Portanto, fazer este contraste, não é propriamente o contraste, dar cores diferentes a estes momentos diferentes desta narrativa, deste jornal de viagem. E depois destacar bem esta última frase, que diz um pouco aquilo que está a acontecer neste itinerário de Paulo e de Barnabé e daquilo que eles fazem durante esse itinerário, que é a abertura aos gentios da fé. A fé cristã que se abre aos gentios. Estamos no início do ministério apostólico de Paulo e Barnabé e vemos este despertar dos gentios para a fé. Portanto, ler bem destacadamente esta última frase. À chegada, e dar uma certa solenidade, porque eles convocam, há uma convocação. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Uma conclusão como um dos resultados desta viagem, de todo este trajeto, de toda esta atividade missionária, foi esta constatação da abertura da porta da fé aos gentios. De novo, nesta leitura do livro do Apocalipse, o contraste entre o que se vê e o que se ouve. Não é um contraste, é uma certa complementariedade. João vê e ouve. Tem uma visão que é acompanhada de uma audição de algo, da audição de algo. Destacar bem estes desaparecido, não existia
e desapareceu. Ao dizê-los, fazer mesmo como se desaparecessem. Por exemplo, ao dizer esta frase, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido. E fazer uma pausa, um silêncio, como se desaparecessem. E o mar já não existia. O mesmo acontece aqui. Porque o mundo antigo desapareceu. E fazer a pausa, criar um vazio para indicar esse desaparecimento. Porque o mundo antigo desapareceu. Dar, pela leitura, ilustrar este desaparecimento das coisas antigas. Depois dar uma grande solenidade a esta frase, esta última frase da leitura. Vou renovar todas as coisas, esta nova criação que se inicia. Vou renovar todas as coisas. Esta frase dita por aquele que estava sentado no trono. Dar ênfase também, não tanto como a esta frase, quase, muito semelhante, mas enfatizar de forma especial esta última frase. E dar ênfase a isto que a voz diz. Eis a morada de Deus com os homens. Esta é uma frase dita por uma voz, enquanto que esta frase é dita por aquele que está sentado no trono. Portanto, esta tem uma solenidade muito maior, esta aqui. Enquanto que esta é como que uma frase dita por um arauto, que deve ser dita de uma forma diferente do que a precede, mas dito de uma forma não tão solene como esta, mas solene mesmo assim. Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. Portanto, ler com alguma solenidade. E depois temos aqui um elemento muito importante. Nunca mais haverá. E nós aqui temos 4 coisas. Temos a morte, o luto, o gemido e a dor. Isto pode ser lido de uma maneira que é enunciar de uma forma neutra. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor. Como se fossem 4 coisas seguidas. Ou então posso associá-las duas a duas. A morte está associada ao luto, o gemido está associado à dor. E posso dizer, nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor. Associar duas a duas. Mas esta ainda não é a maneira mais correta de fazer. A maneira mais correta de fazer é, se nós repararmos aqui, a morte gera o luto e o gemido é gerado pela dor. Na realidade nós temos a morte, depois temos o luto, depois temos o gemido e temos a dor. A morte gera o luto, a dor gera o gemido. Portanto, no fundo, estes dois são consequência do primeiro, este aqui, e este, digamos assim, aqui é A pequeno, aqui é B pequeno, B grande. Portanto, no fundo, ao ler, nós devemos fazer realçar isso, dar mais ênfase ao primeiro e ao último. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem dor. A morte gera o luto, o gemido é gerado pela dor. Portanto, dar mais ênfase à dor e mais ênfase à morte. Com uma pequena pausa, uma ligeira acentuação. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem dor. Muito bem a leitura desta frase. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor.
porque o mundo antigo desapareceu. E depois, esta leitura aqui prepara bem. Vai ser dito a seguir. Disse então aquele que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Que desaparece. E o anúncio da renovação cósmica.